Evangelho segundo João, capítulo 4, verso 23 e verso 24. Os irmãos acharam? A palavra de Deus diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Pai, ouvimos a Tua palavra e agora, Pai, queremos ouvir do Senhor também, receber o entendimento daquilo que lemos e que o Senhor fale ao nosso coração. É o que mais desejamos nesta hora, ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Ela é o alimento, ela é a verdade que liberta. Por isso, Deus fala conosco, quebra as barreiras de entendimento, as distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. E usa também a minha vida, que eu entrego em Tuas mãos, te pedindo graça e misericórdia e a unção do Espírito Santo, que ela esteja sobre mim, para que eu seja um instrumento do Senhor e possa trazer a Tua palavra a cada coração. Oramos por isso, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, Jesus, nessa pequena passagem aqui, no meio do capítulo 4 do Evangelho segundo Mateus, ele diz que já chegou a hora vem e ela já chegou. E aí ele menciona verdadeiros adoradores. Ele diz que chegou a hora de que os verdadeiros adoradores adorem o Pai em espírito e em verdade. E diz que são estes que o Pai está procurando. E é interessante essa palavra de Jesus, porque primeiro ele qualifica o adorador e faz uma distinção. Ele diz os verdadeiros adoradores. Ora, se ele enfatiza os verdadeiros, eu suponho que existam os falsos. Concorda, irmãos? Senão ele não precisava enfatizar verdadeiros. Porque, então, o que eu penso é que existem falsos adoradores. E Jesus diz também que o Pai os está procurando. O Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então há adoradores que são verdadeiros e que eles precisam ser encontrados por Deus. Então a outra impressão que eu tenho ao ler esse texto é que eles são raros. Eles não são facilmente encontrados, porque o Pai está procurando. Deus está procurando adoradores que o adorem, já que são de verdade, em espírito e em verdade. São estas as qualificações que o Jesus coloca aqui. Então isso dá uma ideia de intensidade, isso dá uma ideia de compromisso, isso dá uma ideia de integridade destes verdadeiros adoradores. Existe o parecido, né? Existe o falsificado. Parece, mas não é, irmãos? Tem toda a característica, mas não é verdadeiro. A gente sabe que isso existe no mundo de hoje, né? Produtos falsificados, tem um monte. Mas o que Deus diz aqui é que há também adoradores que parecem, mas na verdade não são. Então eu preciso entender o que é isso, para que eu perceba se eu estou nessa qualidade e posso ser um destes encontrados por Deus. Porque, na verdade, a adoração, ela é o encontro com Deus. A adoração é esse entendimento, essa proximidade. É diferente, até de louvor, né? E isso é por aquilo que Deus de fato é. E são esses que o Pai está procurando. Então essa aproximação, esse encontro, é característico daquele que se reconciliou com Deus. E quem é que se reconciliou com Deus? Os que foram por Ele salvos. A salvação nada mais é do que um processo de reconciliação. E o apóstolo Paulo nos fala sobre isso. Fomos reconciliados com Deus mediante Jesus. Então nós nos aproximamos de Deus, fomos aproximados pelo sangue, como diz também a Bíblia. Então tudo isso nos dá a condição de sermos
esses verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. Esse é o objeto do nosso culto. Mas o que pode acontecer que venha impedir que a gente se encaixe nestes que Deus está procurando? O que pode impedir essa adoração verdadeira? O que pode fazer com que ela seja substituída por uma falsificada? E é sobre isso que eu queria comentar contigo, olhando para a Bíblia Sagrada, para saber se nós podemos ou não nos encontrar nesta circunstância de verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Há coisas que são incoerentes, há coisas que são incompatíveis. Se nós apresentarmos algumas características na nossa vida, nós seremos desqualificados como esses adoradores verdadeiros. E algumas delas eu enumerei aqui. Há algumas atitudes que são incoerentes com a adoração. Já que a adoração me aproxima de Deus, já que a adoração me leva a reconhecer quem Ele é, então há certas atitudes que não podem se encontrar na minha vida, senão eu não serei um verdadeiro adorador. Primeiro exemplo que eu quero trazer para a gente está no livro de Gênesis, lá no capítulo 4, lá na origem de tudo, onde a população era bem menor, mas já ali havia um conflito, já ali havia um problema. Lá em Gênesis capítulo 4, no versículo 5, a Bíblia diz assim: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Caim foi rejeitado por Deus, e porque ele foi rejeitado por Deus, Deus também não aceitou a sua oferta. Como já preguei aqui diversas vezes, você já deve ter ouvido eu falar. A diferença da oferta de um e de outro não é a oferta em si, mas é o coração de quem trazia a oferta. E nesse versículo nós vemos claramente que a primeira coisa que não agradou a Deus não foi o que Caim trazia nas mãos, mas foi o próprio Caim. Como diz a Bíblia, de Caim e de sua oferta, ou seja, como consequência, se eu não gosto de você, eu não gosto do que você me dá. Se eu não aprovo você, eu não aprovo o que você traz nas mãos. Então Deus não aprovou Caim e, por consequência, não aprovou também a sua oferta. Ele foi rejeitado juntamente com a sua oferta. Então Caim é alguém que vai ofertar a Deus, é alguém que busca se aproximar de Deus, mas é um falso adorador. É alguém que não entendeu o que é a verdade. É alguém que se aproxima da maneira errada. E por que isso acontece? Porque, na verdade, a Bíblia vai mostrar mais adiante que ele já odiava o seu irmão. Já havia no coração dele uma rixa, já havia no seu coração sentimentos que o afastavam de Deus. Como eu vou me aproximar de Deus se eu estou em pecado? E a Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como vou me aproximar, como vou adorá-lo se eu estiver com o meu coração dessa forma? Isso é incompatível. Então, porque ele odiava o seu irmão, ele não podia prestar culto a Deus. Então veja, Deus está procurando verdadeiros adoradores. Mas se eu odeio o meu irmão, como é que eu vou cultuar a Deus? Eu posso cultuar? Posso comparecer na igreja. A igreja é aberta, qualquer um pode entrar. Eu posso vir? Pode. Eu posso assistir? Pode. Eu posso cantar? Posso. Posso ir na aula da escola bíblica? Posso tudo. Mas Deus aceita esse culto? Deus aceita a oferta que eu trago na mão? Se Ele olha para o meu coração e vê que esse coração está sujo, Ele aceita a minha aproximação? Certamente que não. Então, quem odeia o seu irmão não pode prestar culto. E olha o que o apóstolo João fala disso, lá na sua primeira epístola, no capítulo 3, do verso 11 ao verso 15. Olha como ele vai citar Caim. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Aí é a observação, não segundo Caim, porque Caim era do maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas.
Não foi uma questão da oferta, foi boa, não foi boa. A questão era a rixa entre eles. A questão é que ele invejava o seu irmão. A questão é que ele via no seu irmão qualidades que ele não tinha. E isso dominou o seu coração de tal forma que ele odiou o seu irmão. E porque fez isso, não poderia jamais prestar culto a Deus. Deus jamais aceitaria uma oferta sua. Então ele diz aqui, as suas obras eram mais as de seu irmão justas. E isso é porque ele odiava o seu irmão. Ele não odiava o seu irmão porque Abel era implicante, porque Abel era chato. Não, porque Abel era bom. Ele odiava Abel porque Abel era de Deus. Perceba, irmãos, como isso pode acontecer com criaturas de Deus, que têm um tipo de relacionamento com Deus, mas estão totalmente corrompidos nos seus pensamentos. E o apóstolo João, ele continua dizendo: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Ele se refere a Caim como exemplo desse fato. Mas ele está falando para a igreja. Por quê? Porque isso pode acontecer na igreja. Eu posso estar aqui louvando e nutrindo ódio por alguém, e nutrindo a inveja de alguém, e nutrindo maus olhos para alguém, invejando a santidade de alguém, invejando a correção de alguém, porque as minhas obras são mais, e eu invejo então aquele que faz obras boas, e eu posso estar na igreja em adoração, como Caim estava na presença de Deus, e vem todo faceiro trazendo a sua oferta, mas é recusado, é rejeitado. E como Deus o rejeita Caim, também rejeita a sua oferta. Então, alguém que age dessa forma jamais será um verdadeiro adorador. Sabe outra coisa que impede a nossa verdadeira adoração? Eu quero ler contigo agora o livro do profeta Isaías, no capítulo 29, no versículo número 13. Em Isaías 29:13 diz assim: o Senhor disse, visto que esse povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios faz o que, irmãos? Me honra, mas o seu coração está onde? Está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Veja, Deus está aqui falando de um culto formal, maquinal, não é, que consiste apenas de uma tradição que foi ensinada e que eu repito sem meio saber porquê, sem meio saber aonde estou, nem para que estou, nem por que estou. Então Deus está falando de que é possível se aproximar dele, é possível louvá-lo com lábios, é possível trazer até ofertas como fez Caim, mas com o coração sujo, com o coração longe de Deus. É possível, mas isso é causa de um culto formal, que cumpre uma tabela, que bate um ponto, não é? Que simplesmente cumpre uma obrigação, mas que não provoca uma adoração verdadeira, que é o desejo de aproximar-se de Deus em espírito e em verdade. É como máquina que você dá corda e ela faz o que tem que fazer, e ela segue o caminho que está programado, mas talvez nem saiba mais o porquê está fazendo. E é interessante que essa palavra, assim como foi lá em Gênesis, no Novo Testamento, foi citada. E essa palavra é citada por Jesus também, e eu leio contigo o Evangelho de Marcos, no capítulo número 7, no versículo 6 e no versículo 7. Em Marcos 7, verso 6, diz assim: respondeu-lhes, bem profetizou quem? Isaías, ele está citando lá, a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus cita Isaías 29:13, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens.
E é interessante que ele diz, me adoram, mas me adoram em vão. Adorador, tem o falso e tem o verdadeiro. Jesus diz, Deus está procurando o verdadeiro. E aqui Jesus diz, me adoram em vão. Não tem sentido, porque são fruto de algo maquinal que foi ensinado por doutrinas de homens que não têm conteúdo, que não têm verdade, que não têm coração. Não dá para adorar sem coração. E é isso que o Senhor está citando, mostrando Isaías. E esse assunto é tão importante que o profeta Isaías, mais uma vez, vai citá-lo em relação à nossa maneira de cultuar a Deus. Em Isaías capítulo 1, no versículo 11 até o verso 14, Isaías continua dizendo assim, para aquele povo, chamado povo de Deus, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados, a convocação das congregações, não posso suportar. Iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Veja o que ele está falando de uma rotina, mais uma vez, de culto, de cerimônias, de rituais. E sabe o que é interessante? Todos esses rituais citados aqui, foi o próprio Deus quem os instituiu. Deus instituiu todas essas festas, Deus instituiu esses sacrifícios, todos eles mencionados aqui. Só que todos eles tinham um propósito. Deus institui coisas com um propósito. E eu preciso entender qual o propósito, qual a razão da minha fé, como Paulo diz. Eu tenho que saber explicar qual a razão. Eu não tenho que repetir coisas como uma máquina. Eu preciso saber, eu preciso entender. Então Deus instituiu tudo isso. E agora Deus está dizendo para esse povo, eu estou cansado disso. Porque vocês estão fazendo isso como uma máquina, que alguém deu corda e está fazendo. Mas não com entendimento do porquê isso. Quando eu instituí o sacrifício, é para que você perceba a crueldade do pecado, que faz um inocente morrer no seu lugar. Mas você transformou isso em comércio, você transformou isso em ritual apenas. Faço aqui, pago aqui o meu sacrifício e vou embora. Há uma festa, há uma cerimônia, foi instituída com um propósito de te lembrar alguma coisa. Vamos participar da ceia. A ceia é o quê? Memorial. Foi instituída com um propósito de me lembrar do que Jesus fez por mim. Mas eu posso fazer isso mecanicamente. Então Isaías está dizendo para as pessoas exatamente isso. Vocês transformaram tudo isso em algo que me cansa. O Deus que instituiu está dizendo, estou cansado de sofrer esse tipo de ritual, sem coração, sem vida, sem adoração. As coisas acontecem, mas acontecem no automático. Então, o Senhor está dizendo que essa é uma rotina, e isso não é adoração. Isso é rotina espiritual. Verdadeiros adoradores, porque existem os falsos, rotinas de cultos pesados, cansativos, que eu já não sei nem por que estou, participo não sei bem por quê, porque já entrou na minha rotina, mas não tenho mais o contato com Deus que seria necessário e que foi instituído para ser dessa forma. Isso impede a adoração verdadeira. E quem é o responsável por isso? Somos nós. Nós é que podemos parar com isso e recomeçar, e mudar o sentido, e dar vida de novo àquilo que estamos fazendo. Veja outra coisa que impede a adoração verdadeira, e essa também bem clara, está em 1ª Epístola de João, lá no capítulo número 2.
aqui um conceito apresentado, por João, que vai ser uma barreira para qualquer adoração. 1 de João capítulo 2, versículo 15 ao 17. Ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Adoradores devem adorar a Deus em espírito e em verdade. E não devem se apegar ao mundo e aquilo que o mundo oferece. Então, do que fala a Bíblia aqui? A Bíblia fala de mundanismo. E esse mundanismo, ele precisa ser bem entendido. Isso não é a gente participar de algum evento no mundo, ou conversar com pessoas do mundo. Não, não é isso. Isso é aquilo que toma o meu coração. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quando você coloca o coração nessas coisas, aí você está amando estas coisas. E aí você se torna dependente daquilo que você ama. E então o mundanismo significa independência de Deus. Porque eu passo a depender das coisas do mundo. E é interessante, nesses 3 versículos que a gente leu aqui do apóstolo João, que ele descreve aqui as 3 concupiscências, não é? E são bem claras, e a gente percebe isso ao longo da história. Ele fala aqui da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Agora pensa comigo, não foi isso que derrubou o homem lá no Éden? Pensa lá em Adão e Eva. Adão e Eva foram derrubados por esses 3 conceitos apresentados aqui. E quando isso aconteceu, o que aconteceu com eles? Se separaram de Deus. Antes viviam na dependência de Deus, agora são levados à independência. O que a serpente diz? Pode comer. Porque no dia que você comer, você vai ficar independente de Deus. No dia que você comer, os teus olhos vão se abrir. No dia que você experimentar isso, você não vai precisar mais de Deus. Você vai ser como Deus. Então a proposta é de independência. Então as coisas do mundo sempre vão me levar à independência de Deus. E se eu olhar direitinho para essa situação, quando Adão e Eva comeram do fruto, eles estão ali simbolicamente praticando a concupiscência da carne. Quero alimentar a minha carne. O fruto era atraente. A Bíblia diz que ele era bonito de se ver. E quando a gente bota os olhos em algo bonito, numa comida bonita, isso não abre o teu apetite? Você fica com vontade de comer aquilo porque é bonito, está bem apresentado. Então você sente o desejo de comer, então está ali a concupiscência da carne. Fruto agradável aos olhos. Além de matar a fome, ele atrai pelos olhos. Concupiscência dos olhos, juntamente, uma completando a outra. Me atraio pelo que vejo e depois quero consumir aquilo que os meus olhos me deixaram atraídos. Concupiscência da carne, alimentar a barriga, matar a fome. Concupiscência dos olhos, desejar a forma bonita que aquilo me foi oferecido, não é? E aí vem a soberba da vida, como diz João, porque a promessa era: coma que você vai subir de nível. Coma que você vai deixar de ser um reles criatura e você vai ser como Deus, você vai chegar ao nível de Deus. Isso é a soberba da vida. A soberba da vida quer me elevar, ela quer me fazer sentir melhor do que todo mundo e certamente independente, completamente independente de Deus. Agora olha para Jesus no deserto, lá em Mateus capítulo 4, a tentação no deserto. Como é que foi a tentação no deserto? Você lembra? As mesmas 3 coisas. Os mesmos 3 princípios. Diz o diabo a Jesus: manda estas pedras se transformarem em quê? Pão. Ele está com fome. Ele está em jejum. Pão é o quê? A carne, concupiscência da carne. Criar um desejo de satisfação da carne. De eu comer, de eu me sentir, de eu me satisfazer. Então ele tenta da mesma forma, daquela maneira.
Depois diz que ele leva Jesus e manda ele olhar para todos os reinos e diz, olha, tudo isso eu te darei se prostrado você me adorar. Consciência dos olhos. Olha que maravilha. Olha que reinos, que poderes. Eu tenho poder sobre tudo isso aqui, porque a Satanás foi dado esse poder. Como diz a Bíblia, é o príncipe desse mundo. Então ele tem poder sobre esses reinos, sobre esses poderes, sobre essas maravilhas. E ele diz, eu te dou tudo isso. Olha, primeiro ele leva para Jesus olhar. Então está ali mais uma vez a concupiscência dos olhos. E da terceira o que ele faz? Ele leva Jesus lá para o alto do templo e diz, agora se atira daqui para baixo. Se atira porque os anjos vão vir e vão te pegar. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Então o que ele está mexendo ali com a soberba da vida? Jesus, é a tua chance de aparecer. Imagina que maravilha, Jesus lá no alto do templo se joga, aí alguém olha e diz, é um pássaro, é um avião. Não, é o super Jesus. Pula lá de cima, aí vem um anjão batendo asa, pega Jesus antes dele bater no chão, levanta voo e pousa com ele em pezinho. E o povo, Jesus, Jesus. É a chance da soberba se manifestar, é ou não é? Os mesmos princípios, as mesmas jogadas, usando essas 3 chaves que João coloca aqui, que são as coisas que nos ligam a esse mundo de maneira que tomem o nosso coração. Veja, Jesus nunca disse para a gente sair do mundo. Não. Quando ele orou pelos seus discípulos, lá em João 17, ele pede a Deus, Senhor, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós não vamos sair do mundo, a gente vive no mundo. Você não quer viver no mundo? Não tem como. Então você vai se isolar, vai ser um eremita, né? Vai morar na caverna, sei lá onde. Mas você está no mundo, só que você não pode amar o mundo. Você não pode se envolver com ele a ponto de se tornar independente de Deus, ou de não precisar mais de Deus, senão a adoração certamente será comprometida. Então, segundo diz João aqui, o mundanismo é como um câncer na alma. Você não vê, mas ele às vezes é mortal, e ele leva para a destruição. E isso é um perigo que desqualifica qualquer adoração. E o adorador verdadeiro certamente não será assim identificado. Outra coisa que impede a nossa adoração, ainda em 1 de João, no capítulo 1, do verso 8 ao verso 10, o apóstolo João diz, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pelo que ele diz, um pecado não confessado, porque ele fala, se eu confessar, ele perdoa. Mas um pecado não confessado, ele impede a adoração. Por quê, irmãos? Porque só com a consciência limpa se pode adorar a Deus. E quem tem o poder de limpar a consciência é o perdão de Deus. O perdão que Deus nos deu limpa a nossa consciência. E nada mais pode acusar a nossa consciência. Se há algo que acusa a sua consciência, resolva. É como a gente vai dizer, daqui a pouco vamos participar da ceia. E a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Examinar o quê? Examinar a minha consciência, examinar aquilo que eu sei que está acontecendo de errado e que eu preciso deixar. Não é para eu não participar. A gente às vezes confunde, eu já falei várias vezes isso aqui, o não participar pode até ter um aspecto bonito, mas ele não é prático, porque o não participar é como dizer assim, eu identifico que eu tenho um problema e eu também resolvo que não vou resolvê-lo e que vou continuar com ele. Por isso eu não vou participar, porque eu quero continuar com esse pecado. Na verdade, eu não participo, tudo bem, se eu não for crente, estou visitando a igreja, beleza, mas se eu sou cristão, conheço o que sou, sei quem sou, identifico em mim algo que me envergonha, eu preciso nesta ceia resolver isso diante de Deus e fazer um acordo com Deus de não fazer mais.
E aí limpo, com a consciência limpa, participar. Mas quando eu simplesmente me abstenho de participar, achando que isso resolveu, não resolveu. Porque o pecado continua lá e não foi tratado, não foi tocado. Continua lá e ainda protegido por uma aura de espiritualidade. Então o exame é para eu examinar, para eu enxergar o que Deus já sabe, porque Ele já sabe, eu não vou contar nenhuma novidade para Ele já sabe tudo a meu respeito, mas esse exame é para que eu enxergue e eu decida mudar. E aí quando eu decido mudar, eu posso participar. Mesmo que ainda esteja acontecendo, mas eu já decidi mudar. Se eu vou cumprir isso daqui para frente, aí é outra história. Porque quantas vezes nós já pedimos perdão por um pecado e depois de algum tempo voltamos a praticá-lo? Isso pode acontecer com qualquer um. Não dessa forma hipócrita, mas por acidente pode acontecer. Mas o que é necessário é uma decisão. Eu examino, percebo que Deus já sabe sobre mim e decido, não quero mais isso para a minha vida. Eu participo então da ceia com a consciência limpa, porque eu lavei essa consciência diante de Deus, eu e Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Agora, se eu disser que não tenho pecado, eu faço Deus de mentiroso, e a sua verdade não está em mim. E aí não há adoração verdadeira se a gente age dessa forma. Outra coisa que impede a nossa adoração, leia agora Colossenses, no capítulo 3. É outro princípio também que precisa ser observado. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo número 16, o apóstolo Paulo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com o que, irmãos? Com gratidão em vosso coração. É interessante que Paulo fala de um monte de coisa aqui que eu preciso fazer, me aconselhar mutuamente com os irmãos, instruir, ensinar, tudo isso deve ser feito, e ele fala louvar a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, mas tudo isso deve ser feito com gratidão no meu coração. Nenhum adorador vai adorar a Deus verdadeiramente se não tiver gratidão a Deus pelo que Deus fez na sua vida. Nada que a gente faça na igreja, se não for feito com gratidão, terá o seu efeito. Eu preciso sempre agradecer, Deus, que privilégio eu estou aqui pregando a tua palavra. Eu te agradeço pelo dom que o Senhor me deu. Te agradeço pela confiança, pela oportunidade de poder fazê-lo. Assim, todos vocês, o que fizerem para Deus, agradeçam a Deus da oportunidade de estarem fazendo, do privilégio que Deus está nos dando de poder fazer isso. Então, tudo que é feito para Deus tem que ser feito com gratidão. Não há verdadeiro adorador se ele não tiver, antes de tudo, gratidão no seu coração. E Paulo confirma isso escrevendo ao seu discípulo Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 12. Ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. O que Paulo está fazendo aqui? Está agradecendo a Deus. Eu sou o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o pregador que pregou para todo mundo, que levou a igreja para tudo que é lugar. Ele está dizendo, eu sou grato a Deus. Sou grato por esse privilégio, por que Ele me fortaleceu e Ele me considerou fiel e me designou para o ministério. Ministério quer dizer serviço. Se você está servindo a Deus, considere-se um privilegiado. Considere que você tem que ser grato a Deus por Ele ter confiado em você e te dado essa oportunidade maravilhosa de você fazer alguma coisa na casa de Deus. Sem esse sentimento, não vai haver adoração verdadeira. É por isso que está tão difícil, Deus está procurando verdadeiros adoradores. E para terminar, eu quero ler contigo Provérbios, capítulo 26, no versículo 14. No livro de Provérbios, livro de sabedoria, dada por Deus,
a Salomão. Provérbios capítulo 26, verso 14. Diz assim: com a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. Não se pode ser um verdadeiro adorador se você, se eu, somos preguiçosos. Preguiçoso não pode adorar. Para adorar em espírito e em verdade, eu preciso dar o melhor de mim. O melhor de mim tem que ser dado. E o preguiçoso, ele não dá o melhor de si. O preguiçoso se poupa, se economiza, se retrai, não dá tudo, não vai até o fim. E aqui a Bíblia está afirmando que parece uma porta rangendo no gonzo. É o preguiçoso no leito, vira de um lado para o outro, só sabe gemer. Ai, que boa caminha. Esse não pode adorar a Deus, esse não pode servir ao Senhor, porque ele tem que dar tudo. Não se dá a Deus uma parte da vida, ou se dá tudo, ou não se dá nada. Quantos por cento de você é convertido? Dá para falar? Ah, eu me converti 15%. Pastor, eu me converti 95%. Ou é tudo, ou é nada. Não tem parte. Ou eu dou tudo. Você entregou sua vida para Jesus, irmão? Entreguei. Quanto? Quantos por cento dela você entregou para Jesus? Ah, entreguei 90%. Tá bom. Fiquei com o dízimo da vida. Não, irmão. Vida ou dá tudo, ou não dá nada. Ou entrega totalmente, ou não entrega nada. Porque Deus não aceita qualquer coisa. Deus não está com pires na mão implorando para a gente adorá-lo. Ele está procurando. E está difícil de achar. Mas Ele não está implorando para a gente fazer alguma coisa para Ele, implorando para a gente servir, implorando, a igreja está precisando, vou servir lá, coitado da igreja. A igreja é de Deus, irmão. A igreja é de Deus, ela não precisa de nenhum de nós. Se a gente vai embora, a gente cai duro aqui, amanhã tem outro melhor que a gente no lugar. E a gente perdeu o privilégio. E a gente perdeu a oportunidade de adorar em espírito e em verdade. E é por isso que Jeremias 48:10 diz: maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. É maldito. Ele faz. Nunca diz que é maldito quem não faz, é maldito quem fizer. Só que fez de uma forma que Deus não aceita. Fez relaxado, fez de qualquer jeito, fez com preguiça, fez com má vontade, fez porque era a máquina fazendo, deram corda e ele veio. Maldito é aquele que faz assim. Que Deus ache em nós verdadeiros adoradores. Amém? Que Ele procure e que Ele encontre. Em quem? Em mim, em você, em cada um de nós. Que você seja achado por Deus como este adorador verdadeiro. Vamos orar? Senhor, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e fomos chamados a uma mudança de ação, de comportamento, de pensamento, de vida. Fomos chamados a uma responsabilidade, a uma transformação, que o Senhor está pronto para fazer em nós, mas o Senhor só transforma aquele que se entrega. Pai, que nós possamos nos entregar nas Tuas mãos. O verdadeiro adorador te adora em espírito e em verdade. Não é em coisas, não é em aparências, mas é em espírito, é em verdade. Que o Senhor encontre em nós esses adoradores. Tira de nós a preguiça, Pai. Tira de nós o culto mecânico. Tira de nós a mentira, Pai. O pecado cultivado, não tratado. Tira de nós a independência que esse mundo quer nos proporcionar. Pai, em nome de Jesus, encontra aqui adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Não da boca para fora, não como aqueles que os lábios louvam, mas o coração está longe. Não permita que assim seja, Deus.
mas que o Senhor de fato encontre pessoas que te adoram pelo que o Senhor é e pelo tudo que o Senhor realizou e tem feito na nossa vida. Abençoa a tua igreja com a tua palavra, muda o nosso viver diante de ti, em nome de Jesus. Amém.